Poxa. Bom, boa tarde, então, de novo, pessoal. Agora, para deixar gravado, né? Já tivemos a aula a prática de individual e vamos entrar agora no Titã, tá? Gente, o Titã, ele veio aí bem depois do individual, né? Para cobrir algumas, não falhas, né? Mas algumas lacunas, né? Que o individual tinha. Então, o individual, a gente acabou de ver que ele só trabalha com a nossa categórica, nossa variável preditora categórica, né? E o Titã já é uma análise mais robusta, vocês vão ver que ela é tem mais, como é que eu falo a palavra? Ela tem mais, esqueci a palavra, gente, minha cabeça tá demais. Mas, enfim, ela tem mais, avalia mais coisas, tá? E ao contrário do Indival, ele trabalha com a nossa variável preditora contínua, tá? Então, a principal diferença do Indival para o Titã, né, em termos de como utilizar, é que no Indival a gente tem a nossa preditora categórica, e o Titã nós temos a nossa variável preditora contínua, tá? A matemática, ela usa um pouco a matemática do Indival, mas a matemática é diferente, tá? Mas, assim, para a gente entender qual das duas usar, a diferença é essa. Indival, quando a gente tem a variável preditora categórica, e o Titã contínua, tá? O Titã, gente, é a abreviação desse nome aqui em inglês, Threshold Indicator Taxa Analysis, que é uma análise de taxons e indicadores, de limiares, tá? Esse threshold é limiares, né? Então, como assim limiares? Ele vai mostrar para a gente o ponto de mudança, né? O ponto, trabalhando sempre numa variável agora contínua, tá? Vamos utilizar como exemplo grau de conservação, tá? Para a gente sempre padronizar. Grau de conservação. A gente está trabalhando com espécies indicadoras, então, digamos que quanto maior, mais conservado. Quanto menor, mais alterado, tá? Então, essa análise, ela vai mostrar ali no gradiente de conservação o threshold, né? O limiar. Então, em qual momento daquela escala cada espécie vai ter o ponto de mudança. Então, digamos que eu tenho uma espécie que ela é mais, ela se dá, o nicho dela é em locais mais conservados. Então, digamos, quando o índice estiver muito baixo, né, local alterado, ela não vai ser presente. Mas aí vai chegar no momento ali no nosso contínuo, no nosso gradiente, que vai começar a ficar mais conservado, e aí, a partir daquele momento, essa espécie começa a aparecer, né? Na verdade, é ao contrário, o momento que começa a degradar, né, ela começa a desaparecer. Então, essa análise, ela mostra ali o limiar, né, aquele limiar, aquele ponto que há a mudança de ocorrência da espécie. De ocorrência, não, de frequência, né? Se ela aparece ou se ela deixa, quando ela deixa de aparecer, tá? Então, essa análise, ela é mais robusta, mais complexa e dá para a gente muito mais informações do que o Indival, tá? Então, ó, ela foi lançada, foi criada ali em 2010, depois teve esse artigo aqui de 2010, tá? Já coloquei lá também na pasta, e aí depois ele teve um ajuste, acho que em 2012 ou 2011. Então, ó, o objetivo do Titã é detectar mudanças na distribuição dos táxons ao longo de um gradiente. Então, a gente sempre vai trabalhar com gradiente. Então, o exemplo que eu dei para a Fabiana agora, né, do oxigênio, do pH, se eu tiver ele contínuo, eu não preciso transformar ele em categoria. Né? Eu falei para passar em categoria para a gente fazer o exemplo do Indival. Então, eu posso fazer um Titã com os valores reais de oxigênio dissolvido. Né? E depois eu faço outro Titã, porque a gente sempre trabalha com uma variável só, né? Então, eu posso fazer outro Titã para variável pH, outro Titã para variável turbidez, né?
e ver qual espécie está associado com qual nível, né, ou mais alto ou mais baixo de qualquer um desses gradientes, tá? Então, a gente pode trabalhar ao longo do espaço ou ao longo do tempo e avaliar também a sincronia entre os pontos de mudança. Então, essa questão do ponto de mudança que eu falei, ele vai avaliar para cada espécie. E, ao mesmo tempo, ele vai avaliar para toda a comunidade junta. Então, vão ser coisas diferentes, né? Alguma minha espécie que ela é mais associada, que ela é indicadora de local conservado, ela vai ter um ponto de mudança ali mais perto do gradiente, mais lá em cima, né? Enquanto que outros, que é mais associado a local alterado, vai ter o ponto de mudança ali com o meu índice mais lá embaixo. Só que a análise também faz uma análise, né, simultânea com todos e mostra a comunidade como um todo, né? Óbvio que ela vai trabalhar ali com uma média, né? Na verdade, eu nem sei qual é a matemática que ela usa ali, mas ela vai calcular um ponto de mudança para a comunidade como um todo. Então, digamos que lá no ponto do nosso gradiente 0,6, se o gradiente for de 0 a 1, 0,6 ali dá para a gente o ponto de mudança da comunidade. Aí quer dizer o quê? Que naquele 0,6, não exatamente nesse ponto, né? Mas naquele ponto, a comunidade ela vai começar a se comportar de forma diferente, né? Então, ele dá ali uma média também dessa mudança da comunidade como um todo. Então, ele tem esses objetivos também, né? Explorar e identificar mudanças abruptas, né? Tanto na ocorrência quanto na frequência e abundância relativa, né? Ele utiliza essas métricas para fazer as análises, ocorrência e frequência e abundância relativa. Ele quantifica a incerteza em torno dos locais de mudança abrupta e estima a sincronia relativa, né? Isso que eu falei, a sincronia das espécies, tá? Como uma comunidade em si. Então, as premissas ali do Titã, assim, né? Falando de variáveis de gradientes antropogênicos, né? Que tem ali um ponto de mudança, né? Um ponto crítico. Então, a gente poderia utilizar isso na abordagem do trabalho, né? O meu ponto de mudança é nesse ponto aqui. Então, nós alteramos tanto o ambiente a ponto da mudança da comunidade mudar completamente, né, o comportamento dela, a distribuição dela, a ocorrência dela, a frequência, devido às alterações antrópicas, né? E ele também tem a premissa, gente, que as espécies têm respostas individuais, né, tanto positiva como negativa, né? Então, a gente sabe, né, que algumas espécies, elas vão aumentar a frequência de acordo com a alteração ambiental, outras vão diminuir a frequência com a alteração ambiental, né? Então, espécies mais generalistas, espécies mais específicas, então entra mais nessa abordagem, né, da ecologia. E também assume que a distribuição das espécies não é linear, né? Porque se fosse linear, a gente dava para prever, né, qual é o momento que a espécie, quanto ela ia aumentar, quanto ela ia diminuir. Então, como a gente assume que ela não é linear, e não costuma ser, e aí a gente consegue fazer o Titã, tá? Então, aqui, gente, acontece essas duas condições aqui embaixo que a gente tem que prestar atenção, tá? O Titã não pode ser feito com espécies raras. Então, espécies que têm pouca ocorrência, elas não podem estar na análise, né? Porque ela não tem como prever ali um ponto de mudança para uma espécie que você só tem 2 réplicas, 3 réplicas, né? Então, quando você for trabalhar com Titã, você tem que tirar da sua planilha todas as espécies que têm a frequência menor que 5, tá? Igual ou menor que 5, eu acho. Agora a gente vai ver isso. Então, se eu tiver alguma espécie que tem lá apareceu só em 4 pontos, aí ela não vai rodar, tá? E não deve ser feito com espécies com pouca ocorrência, que é isso que eu acabei de falar, né? Espécies raras e espécies com pouca ocorrência.
Então, gente, aqui só que essa figura tá no artigo original do Titã, só para a gente entender o que a análise, com a premissa que a análise trabalha, é que assim, nós temos, digamos aqui, 5 espécies, tá? 5 não, 8 espécies. Esses dois gráficozinhos aqui. A espécie 1, no nosso gradiente ambiental, que nós vamos fingir que é ali o nível de conservação, então a espécie 1, ela é muito frequente quando o nosso gradiente, o nível de conservação é baixo, tá vendo? Então ele é muito mais frequente aqui, a ocorrência dele, 20 ocorrências, tal. A espécie 2 também, só que quando vai aumentando o gradiente, aí a ocorrência da espécie diminui, vai diminuindo. Ao mesmo tempo, dentro dessa mesma comunidade, eu tenho a espécie 3 e a espécie 4, que para ela tanto faz como tanto fez esse gradiente aqui. Se está mais conservado, menos conservado, para ela não faz diferença. Né? A espécie 5, da mesma forma, não faz diferença. E agora nós temos a espécie 6, 7 e 8, que, ao contrário lá da espécie 1 e 2, quando eu aumento o meu gradiente, né, aqui no caso ambiente de conservação, ele vai aumentar a frequência dele. Tá? Então, é com base nesse pressuposto que essa análise trabalha. Então, o que ele vai detectar? Vai detectar as espécies que têm mais associação com, né, os extremos do gradiente, né, ou para baixo ou para cima. E vai mostrar ali, tá vendo essa linhazinha? Qual seria esse ponto de mudança que a espécie começa a aparecer ou começa a desaparecer. Tá? Então, isso daqui, né, que é essa outra figura que eu mostrei, completa, ela foi representada nessa figura aqui, nessa figura B, tá? Então, o que é essa figura B? Essa figura B está mostrando exatamente a figura A. Então, o que ele está mostrando? A figura, ó, a espécie 1 e a espécie 2, em preto, elas têm o ponto de mudança aqui no 40, né, desse nosso gradiente ambiental. E aqui, como ela está em preto, né, ela é Z-, então indica que a associação dela é negativa. Então, quanto maior, não maior, como ela é Z- negativa, significa quanto menor o gradiente, maior a frequência dela. Enquanto que a espécie 6, 7 e 8, que são as vermelhas aqui, que são as espécies Z+, ela tem uma associação positiva com o gradiente. Tá? E aqui está mostrando exatamente qual é esse ponto de mudança. Então, a espécie 6 é exatamente aqui no 60. A espécie 8 é um pouquinho abaixo de 60. Tá vendo que a bolinha está mais para cá? Então, e a espécie 3, 4 e 5 não é importante para essa reflexão, para esse resultado, porque para elas tanto faz como tanto fez. Né? Então, o Titã vai dar esse tipo de resultado para a gente. De todas as espécies que a gente vai mostrar, vai entregar para ele rodar, ele vai mostrar aqui quais são as espécies associadas ao gradiente negativo e quais espécies são associadas ao gradiente positivo, ou seja, aumenta a frequência de acordo com o aumento do gradiente. Beleza? Então, gente, essas aqui são as figuras antigamente, tá? Esse aqui foi o primeiro pacote que saiu do Titã, era essa figura assim. Então, quando vocês forem apresentar amanhã, pode ser que vocês encontrem gráficos ainda nesse formato, tá? Mas depois saiu uma atualização do Titã, do pacote, então virou Titã 2, e os gráficozinhos ficaram mais bonitinhos, ficaram desse jeito aqui, tá? Que mostra exatamente a mesma coisa, né? O default do pacote, ele sempre mostra o vermelho com uma resposta positiva e o cinza com uma resposta negativa, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o nosso gradiente mais positivo é, sei lá, uma conservação boa, né? E a gente, eu pelo menos, tenho o costume de associar vermelho sempre com coisa ruim, né? Alterado, por exemplo. Então, a gente só tem que ter esse cuidado, tá? Então, aqui, esse aqui é daqueles mesmos dados ali, eu acho que, inclusive, a gente vai fazer esse gráfico aqui, mostrando que, ó, esse gênero aqui, ele é Z-, né, ou seja, a frequência dele é maior na parte negativa do gradiente, né, que a gente vê um pico aqui,
tá? Essas voltinhas aqui mostra a frequência de ocorrência da espécie, tá? E o risquinho, o ponto de mudança. Assim, é claro que não é tão bonitinho como a gente espera, né? Igual acontece aqui, nesses aqui. Né? Não é exatamente assim que a gente vê na nossa comunidade. Então, a gente vê aqui, por exemplo, esse Campylose aqui, a associação dele foi positiva, né? Só que a gente vê que ele tem uma frequência alta aqui, depois diminui, aumenta, né? Mas, matematicamente falando, a associação dele com o que a análise considerou, deu Z+, tá? Associação positiva. Então, o risquinho ali é o ponto de mudança, né? Os valores importantes para a gente é o valor de Z, nós vamos ver daqui a pouquinho. E aqui apareceu, nesses gráficos novos, essa escalazinha aqui, né? Que mostra quanto mais escuro, maior o valor de Z, maior o valor de indicação. As curvinhas são a densidade, né? Eu falei frequência de ocorrência, mas a densidade, enfim. E aqui, gente, vai ser o output da análise, né? Ele vai aparecer para a gente esse tanto de informação aqui. O que é importante para a gente? Max Group, que é se ele é 1 ou 2, que significa se ele é positivo ou negativo, né? O 1 significa negativo, o 2 significa positivo. Aí vocês podem ver, gente, que no resultado do Titan, ele aparece um valor de Indival aqui. Olha que legal. Então, ele utiliza, né, também da especificidade e da fidelidade para calcular o Titan. E aqui, para considerar, gente, a nossa análise, né, nós não vamos olhar o Indival. Apesar de ter o valor do Indival e do P dele aqui, a gente não vai utilizar. Nós vamos utilizar para ver se é significativo ou não, ou se a gente considera ou não aquela espécie como indicadora dentro do Titan, esses dois valores aqui, ó, de pureza e reliability, que é confiabilidade, tá? Então, a pureza e a confiabilidade tem que ser acima de 95, os dois, tá? Essa é a métrica que os autores da análise deram para a gente, que são confiáveis acima de 95. Mas, vocês vão ver, não sei, talvez sim, talvez não, mas tem artigo, tem trabalho que não consegue atingir níveis tão altos de pureza e confiabilidade, né? Até porque a natureza é aleatória, né? Então, eles colocam lá no material e métodos, ó, a gente considerou a pureza e a confiabilidade acima de 80, acima de 85, né? Pode ser que os autores mudem um pouco aí o que eles consideram ou não, tá? Mas o indicado pelos autores é acima de 95%. Então, aqui, gente, se a gente for ver, ó, acima de 95, nós temos aqui, ó, pureza e confiabilidade 1, 1, 1, 1. Então, esses dois estão ok, né? Tá acima de 95. E nós temos esse outro aqui, Macrostemo e Mirópolis. É exatamente os dados que eu mostrei, a figura que eu mostrei antes, né? E aqui, ó, 95. Então, esses 4 poderiam ser utilizados como indicadores. Tá? E aí, o valor de P. Então, a gente considera o valor de P também nos nossos resultados. Então, aí aqui eu falei das espécies, né? E agora a gente vai para a análise da comunidade, que é um dado também que o Titan faz para a gente. Então, ele dá esse gráficozinho aqui, né? Da comunidade. Que ele mostra, né, como tem as espécies, como eu falei, que elas associam com gradiente negativo, e tem as espécies que associam de forma positiva. E aí ele vai dar o ponto de mudança, né, CP, que é o change point, dos positivos e dos negativos, né, e aí para mostrar como a comunidade se comporta como um todo. Então, aqui, a gente viu que cada espécie, né, as espécies positivas, elas variavam, muda, o ponto de mudança ficou ali, ó, entre 7 e 7,5. Só que aí o ponto da comunidade como um todo, aqui, ó, ficou o vermelhinho, né?
é esse mesmo aqui, se a gente for ver, ficou ali mais ou menos entre 7 e 7 e pouco também. Então, considerando todas as espécies positivas, essa foi a média, tá? Então, change point positivo 7,01. E o negativo, todas as espécies que foram correlacionadas negativamente apresentaram a média de 7,26. Então, esse é o ponto de mudança no gradiente. Não sei se vocês conseguiram entender isso, né? Mas a gente pensando ali no gradiente, essa análise mostra que naquele ponto, né, naquele número, então, se fosse, né, o gradiente ambiental conservação, quando a conservação chega ali no 7, aí quando diminui de 7, então as espécies positivas elas parariam de ocorrer. Enquanto que as espécies positivas, as negativas, né, que tem associação negativa, quando desse 7,26, elas começariam a aparecer. Né? Então, é uma visão diferente, né, das outras análises que a gente tem feito até agora. Certo, gente? Então, o que a gente tem que considerar, as espécies selecionadas, se a indicação é positiva ou negativa, né? O ponto de mudança da espécie, o ponto de mudança geral, a pureza e a confiabilidade acima de 95% e o valor de P. Essas são as que a gente tem que considerar nas análises. Vocês vão ver, gente, que dependendo do objetivo do trabalho, tem gente que trabalha só com as espécies indicadoras. Eu mesmo fiz um trabalho com Titã e eu não estava interessada em saber o ponto de mudança da comunidade. Não era o objetivo do trabalho. Então, eu nem apresentei esse resultado aqui, geral. Né? Ao mesmo tempo que pode ser que quem está trabalhando só com comunidade vai querer trabalhar só com esse resultado da comunidade, né? Então, varia do objetivo do trabalho e tudo mais. A gente vem conversando até agora. O que a gente precisa é uma variável, uma matriz biológica, né? E uma variável preditora, só que agora contínua. E aí já consegue fazer o Titã. Aí aqui alguns exemplozinhos, tá? Esse aqui é um trabalho com peixes, né, onde ele quis testar as respostas iniciais de espécies de peixes e grupos funcionais ao grau de desmatamento, tá? Então, aí que ele mostrou um monte de gráfico, tá vendo? Esse aqui é o gráfico antigo ainda, né, de bolinha, né? Ele colocou aqui por área, enfim, testou várias coisas ao mesmo tempo. Aqui já é o mesmo trabalho, né? Ele mostra aqui o valor do ponto de mudança da comunidade, né, o Titã, são Z- e Z+, e aí ele comparou com esse outro NCPA, que é um outro tipo de análise não paramétrica, né, para essa análise de ponto de mudança. Então, ele comparou para ver se era mais ou menos similar, tá? Eu não conheço essa análise aqui, né, até fui pesquisar o que era, mas aí a discussão dele é em cima disso, né, a diferença do Titã para essa análise aqui. Aí temos esse outro artigo aqui, que fala da biota aquática. Também, né, o gráfico antigo. Então, o Z- é os escurinhos e Z+, bolinha aberta. Então, desses todos os grupos, apenas esse bolinha aberta aqui, que é o hidracarina, que teve uma associação positiva, né, com o gradiente. Ó, e o gradiente que ele utilizou foi temperatura. Né? Então, com temperatura, às vezes fica mais fácil a gente entender, mas, por exemplo, o ponto de mudança dele foi 22 graus. Então, quando chega aqui em 22 graus, aumenta, chegou 23, a hidracarina começa a aparecer na comunidade, né? E aqui, os negativos é o contrário, né? Por exemplo, o quironomídeo, ele vai lá até 34 graus, é um bicho bem vagabundo, né? Então, 34 graus, ele ainda está presente, né? Tá vendo que ele é o último aqui, né? Ele ainda está presente. Passou de 35, aí ele já desaparece. Aí diminuiu 24, aí ele aumenta a densidade dele. E assim, sucessivamente. Ah, não, gente, essa bolinha branca é aqui, ó, efidride. Né? Esses do lado de cá são das bolinhas pretas.
Mas aí deu para entender melhor, né? Com temperatura. Sim. Eu fiquei pensando na possibilidade, por exemplo, um exemplo, de fazer um transecto da borda de uma floresta adentrando para verificar ali até onde vai o efeito de borda nela, ou até Isso, seria uma muito escala legal. em metros ou em quilômetros. Fazer tipo uma parcela, né? A 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, né? Fazer isso. E ter réplicas, né? Você precisa de réplicas. Aí você consegue fazer isso. Aí você vai ver quais são as espécies que estão mais associadas à borda e as espécies que estão mais associadas a interior. Dá pra gente fazer muita coisa, gente, com esses. Ei, rapaz! O cachorro comendo cadeira aqui. Meu Deus. Ah, e um último exemplo aqui, gente, é um trabalho de EPT, tá? Eu vou falar bem breve dele, que ele tem uma outra discussão mais econômica aqui, mas ele apresentou aqui só os dados de comunidade, tá? Ah, eu esqueci de falar, deixa eu voltar lá. Aqui o R, gente, vai dar para a gente esses dois valores de ponto de mudança da comunidade. Sum, Z menos, sum, Z mais. E o F, sum, Z menos, e F, sum, Z mais, tá? Pelo que eu li lá, que os autores falam, o ideal é a gente usar esse F, tá? Porque é um valor ajustado, né? Ele faz um ajuste para não ficar tendencioso, tá? A gente vê que por exemplo, o mais, ele diminui, ele mudou um pouquinho, né? Mas o menos, ele manteve o mesmo, tá? Então, a gente sempre vai considerar para a comunidade o F-sum, que é o valor ajustado, beleza? Então, vamos para análise. O meu cachorro fica tudo aqui no meu pé, gente. Vamos lá, então, rodar Titã. Gente, eu adoro Titã. Aqui o script, tá? Vou limpar aqui, para a gente não ter problemas. Vocês vão instalar o pacote, como eu falei, é o Titan 2. Existe o pacote só Titan, que é a análise feita, que faz aquele gráfico anterior. Tá? Vou carregar aqui, acho que já está carregado. Vou abrir... deixa eu mostrar outra coisa também antes. Nós vamos usar os mesmos dados do exemplo que eu dei com o Indival. Rapaz, para. Esse aqui. Só para mostrar para vocês, tá? É exatamente os mesmos dados que nós utilizamos no exemplo do Indival. Só que lá no primeiro exemplo, a gente usou essa coluna aqui, ó, conservado, alterado, conservado, alterado. Só que esse dado conservado e alterado é derivado de um índice que nós aplicamos lá, que é o HI, tá? Índice de Integridade de Habitat, Habitat Integrity Index. Então, aí nesse caso aqui, peraí, gente, deixa eu colocar esse cachorro para fora aqui. Só um minutinho. Uhum. Boa tarde, gente. Estou observando aqui a professora Yuli. Boa tarde. Não quis atrapalhar. Boa tarde. Quem que tinha feito uma pergunta sobre o outro índice, outro teste? Qual era Foi mesmo? a Fabiana. Sou Fabiana. Aproveita e já perguntei para o Denis. Pois não. Prof, por ocasião daquele e-mail que o senhor disponibilizou ontem para a gente, acerca da análise de multiníveis, sim. Aí, lá no e-mail, aparece a nomenclatura, que eu acredito que seja a identificação dela, é Pielce-Wheezy 100. Piecewise. Aí, na tradução, modelagem de equações estruturais, seria essa a terminologia correta a ser usada? Isso. Piecewise. Não, então, perfeito, entendi direitinho. P100, né? Piecewise.
são modelos de equações estruturais. Modelos de equações estruturais. Isso. Piecewise. Piecewise. Isso. Perfeito. Então tá ótimo. Então, gente, continuando aqui, né? O exemplo que nós vamos fazer do Titã é o mesmo dado que a gente usou no Indival, né? Só que no Indival, como eu falei, a gente tem que usar categorias, né? E aqui no Titã a gente utiliza um gradiente, tá? Então, a gente utilizou aqui esse índice de integridade de habitat, que ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais íntegro ele é, né? Mais conservado, tá? Então, só para vocês entenderem. Vamos lá, por exemplo. Então, eu já tinha pedido aqui para ele abrir, né? O primeiro nós vamos abrir o exemplo, a tabela de espécies. Então, vocês vão abrir aí quando eu enviar, vou enviar daqui a pouco, tá? Titã espécies. Vou abrir aqui, vamos ver se é isso mesmo, né? É aquela mesminha planilha. Lembra, ó, que tinha 182 linhas, né? 17 espécies. E agora o gradiente, que agora é uma variável contínua, que é esse Titã HI, tá? Então, vai acontecer aqui o que o Guilherme tinha falado, que deu um erro aqui, tá? Mas é proposital. Deixa eu só abrir aqui o help para vocês darem uma olhadinha. Né? Para performar a análise de espécies indicadoras, dar aqui as informações, os artigos, né, que eu mostrei aqui, que ele foi proposto, né, e aqui 2013 que teve a readequação dele. Aqui, gente, só para eu mostrar, no exemplo aqui do R, né, ele trabalha com permutação, tá? O Titã. Ele coloca o número de permutação 250, tá? O meu computador, ele tá lento. E acho que independente de estar lento ou não, ele demora um pouquinho, tá? Então, ele dá aqui como exemplo, ó, um exemplo pequeno, 0,25. Então, para nós vamos usar aqui 0,25. Quando vocês forem fazer análise de vocês de verdade, vocês aumentam aqui para 250, tá? Porque aí ele vai aleatorizando e vai mostrando um número. E demora um cadinho, tá? O meu vai demorar mais ainda, que meu computador tá meio lento. Então, a função é essa, gente, ó, Titã, tá? E aí, vamos rodar. E aí, ele me mostra o erro aqui. Olha lá o que acontece. O mínimo de frequência de ocorrência de um taxo é 3. E seus dados não estão dentro desse critério. Lembra que eu falei lá que não trabalha com espécies raras e com baixa ocorrência? Então, aí o que aconteceu aqui, né? Eu vou abrir aqui essas duas aqui para a gente ver. No Excel. Então, se a gente for ver aqui, né, na nossa mesma planilha, a gente tem que ver a ocorrência de cada espécie. Então, dá para fazer isso aqui no R, mas eu não vou fazer. Prefiro trabalhar com Excel. Caramba. Espera aí, gente, deu confusão aqui. Ai, ai. Então, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo qual é a frequência de ocorrência dessa espécie aqui.
E aí, o que ele me mostra aqui, ó? Essa espécie tem 56 ocorrências, essa 24, tarará. E aí eu tenho essas duas aqui, e só tem uma ocorrência, só apareceu em um lugar, né? Então, se a gente for ver aqui, enfim, tá aqui em algum lugar. Então, a America Bats, Paracleoides e Ascola, elas não podem ser analisadas no Titã, tá? Então, aí, aqui tá já o exemplo 2, que já retirado aquelas espécies lá, tá? Então, aqui era mesmo só para a gente rodar, para ver que, se acontecer com vocês, vai aparecer esse erro aqui. Então, vou reabrir aqui a minha planilha de espécies. Agora, Titã espécies teste 2, né, que já é a correta. Né? Então, vamos ver aqui a dimensão dela. Isso, agora tem 14 espécies ao invés de 17. Tá? A minha matriz de gradiente é a mesma, então é só mandar rodar. Tá? E aí ele começa a fazer aqui as aleatorizações. Tá vendo que com 25 ele já dá uma demoradinha, né? Então, se vocês quiserem arriscar com mais, deixa para fazer de noite, porque aí o computador vai ficar rodando. Tá? Tá aqui dando uma pensadinha. Beleza, saiu aqui os resultados, tá? Ele sai. Vou copiar aqui, vamos jogar lá no Excel para a gente ver como que ficaria. Professora, eu tô sem essa planilha e não achei ela. Eu acho que eu perdi a parte. Não, eu não mandei ainda. Ah, tá. Não mandei ainda. Eu mandei só do Indival. Anterior, né? Tá, do Indival. Daqui a pouco tá, eu mando, beleza. só para vocês assistirem aqui, tá? Tá bom. É só para a gente colocar aqui lado a lado, gente, para vocês entenderem que é a mesma que eu mostrei lá nos slides. Tá? Então, é essa planilha aqui que ele vai dar. Os grupos, aí várias informações, né? A frequência, o grupo, acho que é a ocorrência. Na verdade, esse aqui tá para cá. Então, o que era importante para a gente, né? Que eu mostrei lá, o Max Group, né? Então, 1 é resposta negativa, 2 é resposta positiva. A pureza, confiabilidade. Isso. Tá? Aqui no R, ele já vai mostrar os dados da comunidade, tudo aqui junto, tá? Ele mostra tudo junto. Mas aqui a gente pode ter outro comando aqui que vai mostrar só separado, tá? Então, aqui a interpretação dos resultados, deixa eu ver o que está falando aqui. Não, o grupo 1 é negativo, grupo 2 positivo. Usar esse OBS-PROB como valor de P. Tá? Então, ele não sai aqui nessa análise aqui. Então, a gente vai rodar para sair o valor de P. Então, aí agora ele apareceu aqui. Aqui, ó, o valor de P, tá? A probabilidade de, sei lá, observação. E aqui, que é esse daqui que a gente vai copiar e usar lá, tá? E aqui, vamos rodar isso aqui, que é o da comunidade. Tá? Então, é porque, vamos rodar assim, que aí já tá ajustando. Deixa eu rodar de novo. Então, ele mostra que o change point, né, aí essas variações aqui nem sei o que é, porcentagem enfim. E aqui nós temos o gráfico, tá? O gráfico da comunidade. Deixa eu fazer ele fora aqui, para melhor. O gráfico da comunidade. Então, ele mostra, né, o valor comunitário positivo, valor comunitário negativo, né, aquele mesmo gráficozinho.
e aqui o das espécies. Tá? Lembrando que, como é aleatorização, gente, pode ser que tenha algumas pequenas diferenças, tá? Entre análises de um colega e do outro, ou se você for rodar mais de uma vez, assim. Mas valores bem pequenos de diferença. Então, aqui nós temos 3 espécies positivas, 3 espécies negativas. O ponto de mudança, né, por exemplo, aqui desse mirópolis, ele teve, ó, ele tá mais vermelho, então o valor de indicação dele tá maior. Então, foi aqui, ó, em 0, sei lá, 60, né? Vamos olhar lá no gráfico. Mirópolis, na tabela. Mirópolis. É esse aqui, ó. Ponto de mudança, porque saiu junto aqui. O ponto de mudança, 0,65. Então, esse aqui, esse risquinho aqui, 0,65. Ou seja, quando o nosso gradiente, né, o índice de integridade de hábitat diminui menos que 0,65, existe uma chance da densidade desse grupo diminuir até lá com o gradiente negativo, tá? E aqui no caso, por exemplo, de um meritóides, que foi o mais escuro, né, o valor de indicação foi maior, ele é uma espécie negativa. Então, vamos ver, o meritóides, o ponto de mudança dele foi 0,13. Então, quando o índice está em 0,13, quando diminui mais 0,13, é aí que ele começa a aparecer com maior densidade nos pontos que a gente já mostrou. Certo, pessoal? Isso aqui eu acho uma análise muito legal, né? Já falei, a gente tem trabalhado bastante com essa análise, traz respostas bem interessantes. Até deixei aberto aqui para mostrar para vocês um artigo que a gente está trabalhando, eu e o Denis estamos trabalhando aí juntos, que a gente está trabalhando com gradiente de eutrofização, tá? Então, com insetos aquáticos, né? E aí o Denis ajustou aqui para as cores, né? Porque esse aqui é o default, né? Como eu falei, já vem vermelho positivo e cinza negativo. E aqui ele adaptou para ficar verde, né? Negativo, não, positivo, verde positivo e vermelho negativo. E aqui mostrando, né, esse aqui é o índice de Brezonic, que é o índice de eutrofização, né, que teve esses 5 grupinhos aqui associados positivamente, ou seja, quanto maior, ou seja, quanto mais eutrófico está esse aqui a gente trabalhou com lagos, tá? Com esses lagos, maior a ocorrência, né, desses organismos aqui. Eles estão associados ao gradiente de forma positiva, tá? Aqui foi feito com outra análise, né, porque a gente tem que fazer um de cada vez. Agora, o gradiente que a gente utilizou nesse do meio aqui foi total de nitrogênio. Aqui foi sólidos totais dissolvidos e condutividade. Então, para cada variável que eu quero testar, eu tenho que fazer um titã diferente, uma análise diferente, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, dos sólidos totais dissolvidos, a gente teve 3 espécies que foram associadas negativamente com o gradiente de sólidos totais dissolvidos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espécies não, gêneros que foram associados ao gradiente de sólidos totais dissolvidos de forma positiva, tá? Então, a gente sempre tem que falar, nesse caso, como eu falei, associados ao gradiente, né? Então, é nesse formato que a gente utiliza o titã. Aqui também foi um outro trabalho que a gente fez com o titã já há algum tempo, acho que era o gráfico antigo. Eu nem coloquei o gráfico, coloquei só os valores da tabela, change point, o valor de Indival, o valor de Z, pureza e confiabilidade, tá? Então, são esses os formatos que a gente consegue trabalhar o titã. Alguma dúvida, gente?
Não, é fácil, aparentemente. É legal, né? Vou mandar para vocês agora o script e as tabelas, tá? Vou mandar só a tabela já corrigida, sem as espécies com baixa ocorrência, para vocês brincarem aí. Tá? Já mandei no WhatsApp. Façam aí e vão avisando.
Professora, aqui deu tela azul, é muito pesado esse para rodar isso? Então, se você tiver colocado lá os 250, ele demora. Você colocou 250? Ah, eu acho que botei, estava em default. Estava 250? Não, eu tinha colocado 25, eu acho. Ixi, então o computador tá bichado. Eu vou tentar de novo aqui. Tá. Por isso que eu falei, porque ele demora um pouquinho. Tenta recomeçar aí. Deixa eu ver como que foi que eu mandei para vocês. Mandou em 25 mesmo. 25, né? Nos resultados, ele tem uma última coluna chamada filter, que é similar ao Max Group. Ele só colocaria lá, então, aquelas que têm maior do que 95 de pureza e confiabilidade, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Na verdade, ele mostra vários resultados, né? O que a gente utiliza, né, lá nos artigos, é o valor de pureza, confiabilidade, aí tem o valor de P, né? E a indicação, que é positiva ou negativa. Esses são os principais valores. A última coluna do filter. Não sei o que é. Deixa eu ver aqui nessa por aí. Aparentemente, ele é só aqueles em que a pureza e confiabilidade são maior do que 95 e ele também relaciona já com o grupo 2 ou 1. Ele aparece, né? Campilócia, Basilocenes, Tumoritoides. Mostra aí para nós. Deixa eu ver isso aí. Bessão? Oi. Tá ouvindo? Tô. Você ouviu a pergunta? Eu queria ver o que tá acontecendo no resultado. Eu tô ouvindo só barulho de papel aí, hein? Pois é. É esse aqui, ó. Ah, tá. Filter. Ai, meu Deus. Pode colocar aí. Eu atrapalhei ali, ó. Não, tá nada, não. É o grupo 1 ou 2. Pois é, ele é... O filter. São 2, mas ele só aparece aqueles em que tem maior do que 95 de pureza e confiabilidade. Então, ele seria já o... Para não confundir com esses aqui que aparecem no Max Group, aparece 2, 1 para todos. Ah, tá, entendi, isso mesmo. Então, ele só aparece aqueles que... É verdade. Realmente são... Significativos. São significativos. Então, ele já mostra só a indicação de quem foi significativo. Perfeito. É. Mas assim, esse 90 e quanto vocês usaram? Aqui está o padrão, 95, né? 95, que ele está considerando. O padrão. Eu assim, dependendo do conjunto de dados, do tamanho do conjunto de dados, eu costumo diminuir isso bastante, tá? Já cheguei a usar 70 ali de pureza e confiabilidade, porque assim, é difícil a gente ter uma quantidade de espécies muito grande como indicadoras significativas, puras e confiáveis. É realmente desafiador, assim, não é todo conjunto de dados que dá para fazer obter todas essas informações, não. De acordo com o critério que eles estabeleceram aí. Eu acho muito rígido esses critérios, sabe? Então isso pode ser... nesse caso aí, eu não lembro se eu manipulei ou não os dados para ficar tão bonitinho assim, tá? Pode ser que eu tenha mexido para ter esses resultados bonitinhos. Mas a gente já tinha falado disso antes, né? Eu tinha falado que às vezes a gente pode diminuir ou não. Então, dependendo, né, do que você tá, do gradiente que você está ali analisando, dos dados que você tem, às vezes pode aparecer nenhum, né? Nenhuma espécie indicadora. Então, às vezes aparece algum lá com a confiabilidade lá, sei lá, muito baixa. E aí vai dos autores, né, analisarem e ver a melhor situação. Mas é mais ou menos isso, gente.
É uma análise muito interessante, né, para quem é um olhar novo, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou com espécies indicadoras, mas abre aí um leque de opções, para quem quiser fazer alguma coisa diferente, certo? Ele está analisando com um ponto de corte menor. E aí, gente, alguma dúvida mais? Denis, alguma consideração? Então, eles já fizeram a prática? Já fizeram, é bem rapidinho Então esse. foi rápido, então. Agora é 3 e quase 10 para as 4. Ó, a minha sugestão, gente, é que vocês tentem pegar os dados que vocês têm aí e tentem rodar alguma coisinha. Quem quiser fazer e conseguir, pode mostrar para a gente amanhã, né? Vocês viram que é bem Pois é. simples, é só ter ali essa matriz de espécies e pegar alguma variável e colocar, nesse caso do Titã, como uma variável contínua, né? Um gradiente ali. Aí vocês podem tentar fazer isso. Aí eu queria falar com vocês só a respeito de amanhã. Quando finalizar aí, Yuli. Não, por mim já tá ok. Não, então, amanhã, o ideal seria que a gente terminasse de manhã a última análise que falta ali, que eu queria incluir, que é essa análise do modelo estrutural, de equações estruturais. Que é uma coisa nova, saiu recentemente, 2016, 2015, 2016. E é muito útil, né? Porque esse pacote, ele facilitou um pouco essa análise, esse tipo de análise, em comparação com o pacote Lavan que tinha anteriormente, tá? Ele também faz esse tipo de análise, mas é bem mais difícil. A sintaxe, a forma de declarar o modelo, enfim. Aí, nós podemos começar amanhã umas 10 horas de Brasília? Tem as apresentações Sim, também, também Denis. sim. Ah, tem as apresentações, né? É melhor a gente começar mais cedo, Mais que aí a cedo. gente encerra de manhã. Sim, então vamos começar mais cedo. 8 horas de Brasília? 8h30. 8h30 de Brasília? A 8h30 de Brasília é 7h30 aqui, acho que fica bom. 8h30 de Brasília, aí a gente começa já com as apresentações. E aí no final das apresentações eu passo o exemplozinho da análise só no R mesmo, tá, gente? Só para vocês terem ali uma exemplificação de como usar essa análise. Beleza? Eu vou usar exatamente o conjunto de dados do Pedro aqui modificado para mudar um pouco os valores, Yuli. Mas só para mostrar o que a gente fez já e como as figuras podem ficar interessantes. Só. É isso. Beleza, então, pessoal. Tentem fazer com dados de vocês, né? Aproveita que já estão aí, ó, agora está cedo. É um exercício legal tentar refazer as análises. E aí, qualquer coisa, amanhã a gente conversa um pouquinho sobre isso. Beleza? Beleza. Então, ótimo. pessoal, bom descanso e até amanhã cedo. Tchau, tchau. Obrigada, Até. prof. Para vocês Tchau. também. Tchau. Tchau. Quer conversar, Denis? Uai, bora bater um papo. Tô aqui. Tô no IF agora. Eu vindo de casa pra cá. Aí tem uma apresentação daqui a pouco de painel, de apresentação oral. Aí eu já tô aqui direto. E aí, foi tranquilo? Eu acompanhei 2 pedacinhos só aqui, só. Não, como era muito rápido, aí eu peguei e falei, peguei a apresentação do ano passado e falei rapidamente, assim, só para eles entenderem o que é. É muito rápido para fazer. O Indival é um comando, cara. Uhum. Então,
É. Mas eu perguntei se eles tinham lido, ninguém leu nada, né? A gente acha que eles estão estudando, mas estão estudando porra nenhuma. Aí é coisa que a Vamos gente parar de não. gravar. É. Para isso.